Olá, queridos, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Isaías e você está comigo no meu canal, canal Entendimento é Tudo. Agora você já está se acostumando e nós estamos juntos aqui para mais uma breve meditação da Palavra de Deus, para deixar ao teu coração aí mais um pequeno texto, uma pequena explicação a respeito de como precisamos entender esse nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre um homem muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido da Bíblia e que muitas pessoas, muitos diretores de filmes, inclusive fizeram filmes. É uma história muito conhecida da Bíblia, muito relevante para os nossos dias. E nós precisamos, através da história desse homem, entender para não sofrer as mesmas consequências. Hoje eu quero ler com vocês a palavra de Deus e ela está registrada no livro dos Juízes, no capítulo 16 e o versículo 30. Olha o que diz: disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Pois bem, você já percebeu, hoje eu quero falar sobre Sansão. E Sansão nos deixa uma grande lição de vida, porque Sansão, para mim, fala do propósito de vida. Se tem uma coisa que eu e você precisamos entender é que não somos seres aleatórios, não somos um acidente da natureza. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, eu vou preparar um vídeo para isso. Mas se você foi rejeitado quando nasceu, se você sofre de complexos terríveis, se você sofreu de depressão, se você soube que em algum momento da sua vida que você foi rejeitado pelo pai e pela mãe, eu tenho uma boa notícia para você. Você foi escolhido pelo nosso Deus para nascer. E se você nasceu, se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida. Muitas pessoas vivem frustradas dentro do reino, muitas pessoas vivem frustradas com a vida, exatamente porque elas não entendem o propósito daquilo para o qual elas nasceram. Sim, eu e você nascemos com um propósito definido, eu e você nascemos com uma história escrita. Eu vou provar isso em outro vídeo, tá? Mas nós nascemos inclusive com uma história escrita. Deus escreveu e determinou todos os nossos dias. Acredita em mim, logo na sequência a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Eu quero falar aqui sobre o propósito da vida de Sansão. Sansão vem em um contexto bem interessante. Havia um tempo em que o povo de Deus sofria muito na mão dos filisteus. Os filisteus eram muito bem armados, era um povo muito forte de guerra e o povo de Deus vivia oprimido. Sabe como que Deus faz? Deus vai lá na eternidade e dentro dele pega alguém que foi gerado nele e diz assim: eu vou fazer nascer um homem nesse tempo, nessa data, nesse local, e eu vou dar força a esse homem e ele vai livrar o meu povo do opróbrio, ele vai livrar o meu povo da aflição, da mão dos filisteus, ele vai livrar o meu povo do sofrimento. Pois bem, nasceu então Sansão. Sansão nasceu com um propósito, cresceu ouvindo sobre o propósito. Nasceu debaixo do voto do nazireu. O nazireu era uma pessoa separada para um propósito específico, consagrado ao Senhor. Sansão cresceu ouvindo seu pai e sua mãe dizer que ele era separado, que ele era consagrado, por isso não podiam tocar no seu cabelo, não podiam cortar o seu cabelo. O fato de ter um nazireu, um consagrado dentro de casa, fez com que os hábitos da casa fossem mudados, porque daí aquela casa se torna consagrada, o pai não toma mais vinho, Sansão não poderia tomar nem vinho, nem bebida forte, Deus mudou os hábitos da mãe e tudo mais. Como eu não posso trazer tudo aqui no vídeo para ele não ficar longo, você lê depois lá, a história está toda aqui. Do capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16, você vai confirmar o que eu estou dizendo. Pois bem, só que Sansão cresceu e o problema de Sansão é que ele não entendeu o propósito. É terrível quando as pessoas não entendem seu propósito de vida. Elas vivem frustradas. É terrível quando as pessoas não entendem para o que elas existem, para o que Deus as trouxe. E, sinceramente, o propósito de Sansão, o propósito de vida de Sansão era derrotar os filisteus e livrar o povo de Israel da humilhação. Não, Sansão não entendeu. E a falta de entendimento
Sabe o que a falta de entendimento faz? Tira o homem do propósito. Isso você deveria escrever em algum lugar aí. A falta de entendimento do propósito de vida tira o homem do seu propósito. E o que acontece quando o homem sai do propósito? Ele começa a quebrar regras, ele começa a quebrar votos. Sansão, por não entender, quebrou seus votos do nazireado, ele quebrou os votos da sua consagração. Eu não vou ter tempo de explicar, mas ele não podia tocar em cadáver. Como homem consagrado, Sansão não poderia tocar em nada morto. E a Bíblia vai dizer que, infelizmente, uma vez ele matou um leão, mas matar o leão tudo bem. Só que na volta, a Bíblia diz que ele foi mexer no leão morto, porque lá tinha mel. E aqui tem algo muito grave. Quando as pessoas saem do seu propósito, quando as pessoas perdem a direção, elas saem da direção de Deus, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão começar a buscar se satisfazer, elas vão começar a buscar doçura em coisas mortas. E acredite, a doçura que a minha vida precisa e a tua vida precisa, ela está em algo muito vivo, que é o nosso Deus, ela está num ser vivo e não em coisas mortas. Ah, se eu tivesse tempo, e você deve estar imaginando quantas coisas eu poderia falar aqui. As pessoas estão buscando prazer, as pessoas estão buscando doçura apenas em coisas mortas, e isso vai trazer consequências, e eu tenho que ir à frente aqui. Quebrou o propósito quando dava festas, quando se misturava com as mulheres estrangeiras, quando bebia vinho e bebida forte. E sabe o que aconteceu? Pastor, por que ele não podia beber vinho nem bebida forte? Porque o embriagar tira Deus do centro da razão do homem. E eu quero deixar uma frase aqui: tudo que tira Deus do centro da razão quebra o propósito e faz o homem sair da direção de Deus. Tudo que tira Deus do centro da razão do homem se torna uma coisa errada. E por isso ele não devia beber vinho, nem bebida forte. Aliás, esse homem ele não podia beber, não podia usar nem vinagre de vinho, para vocês terem uma ideia. Isso fica para uma outra data, não vai dar tempo hoje. A outra coisa que esse homem fez foi se render à prostituta Dalila, e ali ele se rendeu, não deveria, se entregou aos encantos daquela mulher, e isso levou à derrocada total, porque ela tramou contra ele, o convenceu, e ele entregou onde estava a sua força, e cortaram seu cabelo. Um fato histórico aqui, que é mostrado errado nos filmes: por favor, nunca diga que foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Não foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão. Ela simplesmente fez com que ele adormecesse, e vieram outros homens. A Bíblia diz, e um homem cortou o cabelo de Sansão, só a nível de curiosidade, porque aqui isso também faz parte, né? Então, perdendo o propósito de vida, o que aconteceu com Sansão? Foi humilhado. Perdendo o propósito de vida, Sansão se perdeu. Perdendo o propósito de vida, se tornou um homem comum. E se eu pudesse argumentar sobre isso, as pessoas, quando elas não entendem o propósito da sua vida na presença de Deus, quando elas não se rendem ao Senhor, elas vão sair da direção, e isso vai trazer consequências terríveis de humilhação e de outras coisas mais que eu poderia citar aqui. Pois bem, nós temos que prosseguir. Eu desejo muito que o Espírito Santo te revele aquilo que de repente não me der tempo de trazer em palavras para você. Sansão foi preso, Sansão foi humilhado, Sansão teve os olhos furados. Isso aqui tem um significado espiritual muito forte de aplicação para os nossos dias. Toda pessoa fora da direção de Deus, ela vai começar a agir como se estivesse cega. Ela vai perder a direção da sua vida, ela vai olhar, mas não vai entender o que está olhando, não vai conseguir discernir o que está vendo. Sansão ficou cego literalmente, foi preso, foi humilhado, faziam chacotas com ele, aquele povo zombava dele o tempo todo. E aqui eu quero chegar naquilo que eu poderia dar como o título dessa mensagem, que é Sansão e a segunda chance. Eu escuto muito pessoas falarem sobre a segunda chance de Sansão. E escute, eu sou o menor de todos, não sou o dono da razão, mas um dia, estudando esse texto, Deus me falou sobre essa segunda chance. Acredite em mim,
Isso aqui na vida de Sansão não foi uma segunda chance do jeito que a gente gostaria que fosse. Pastor, e por que não foi? Escute que o Espírito Santo me revelou e eu não vou forçar porque eu vou reproduzir o que está escrito. Por que não foi uma segunda chance? Porque segunda chance, como Deus não faz nada pela metade, seria restaurar a vida de Sansão, seria restaurar a sua visão e deixar ele viver de honra. Isso seria uma segunda chance. Pastor, mas o que foi que aconteceu então? O que aconteceu ali foi o seguinte: foi Sansão, ao ser colocado junto com todos os seus inimigos, em um lugar onde estavam concentrados todos os seus inimigos. O texto vai dizer que todas as lideranças, todos os líderes dos filisteus estavam ali naquele lugar onde ele estava sendo humilhado, e naquele momento, enquanto todos riam e zombavam dele, olha o que aconteceu aqui, está escrito, eu não estou forçando, você pode ler depois. Sansão se lembrou do propósito da sua vida, preste atenção na diferença. Sansão se lembrou do propósito da sua vida, e ele mesmo vai dizer, você pode ler aqui no texto depois, ele vai dizer assim: Senhor, só mais uma vez, percebe como não é uma segunda chance? Sansão, quando lembrou que nasceu para aquilo, que o propósito da sua vida era matar os filisteus, ele ora a Deus naquele momento ali e diz assim: Senhor, só mais uma vez, me dá a força que eu preciso para matar esses filisteus. Ele estava dizendo assim: esse sempre foi o meu propósito. Então ele diz assim, percebe que ele não pede uma segunda chance, ele só diz assim: me dá força só mais uma vez. E aí, como eu li aqui, ele diz assim: então que eu morra com eles. Sabe o que Sansão está dizendo? Eu sei que errei e eu quero pelo menos cumprir o meu propósito. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele não nasceu para morrer junto com eles. Sansão não nasceu para ser humilhado e ter os olhos furados. Sansão não nasceu para perder a sua força ao se entregar àquela mulher. Sansão nasceu para matar os filisteus e viver de honra. Sansão nasceu para matar inimigos e viver de honra. E eu quero ir finalizando e dizendo: quando as pessoas não entendem o propósito, elas perdem o melhor de Deus, e isso é entendimento. Não saia do propósito que Deus tem para a sua vida. Entenda, saiba discernir, não vá pela cabeça dos outros, não quebre os votos que você fez, não saia do propósito do Senhor, e aí então chegará o tempo de você viver de honra, e eu tenho certeza que você concorda comigo, Deus com certeza está cuidando de você. Não saia do propósito. Pode parecer para alguns que você não tem tudo, mas Deus tem dado tudo que você precisa. Então, não caia nessa de que há uma segunda chance, morrer esmagado com eles. Eu tenho certeza que Deus não fez Sansão nascer para aquilo. Que Deus te guarde, pense com carinho nisso, cumpra o propósito do Senhor, sirva a Deus. Eu sei que às vezes dói, algo que me vem aqui, eu já queria terminar agora, mas o Espírito Santo me deixa estender um pouquinho mais para dizer. Tem gente que vai assistir esse vídeo e que está dizendo nesse exato momento: pastor, mas é muito difícil. Pois eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida para dizer assim, e isso veio agora aqui, isso não está escrito. O Senhor te capacita, não desista do chamado que Ele te deu, não desista do que Ele mandou você fazer, por mais difícil que pareça. Há algo muito lindo para acontecer e eu estou liberando algo profético sobre a tua vida. Resista tudo aquilo que tem se levantado, porque Deus tem um tempo de honra para a tua vida. Amém? Eu falo isso em nome de Jesus, pela unção dessa palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você e a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, te peço com muito carinho, assista sempre o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe, espalhe, me ajude a dar sentido a esse projeto, que é falar do Evangelho do Reino à vida das pessoas. Deus abençoe você e a sua casa. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.